Steve McQueen foi um famoso ator norte-americano, o qual é lembrado pelos seus papéis em diversos filmes para a TV e o cinema, realizados nas décadas de 1950, 1960, 1970 e até 1980, mais lembrado por seus papéis como, por exemplo, no filme A Grande Escapada, do ano de 1963. Também no filme Papillon, de 1973, e uma série de outros filmes de ação. Nascido em Branch Grove, Indiana, Estados Unidos, no dia 24 de março de 1930, Steve McQueen abandonou a escola no 9º ano, sendo encaminhado para o reformatório, se alistando posteriormente na Marinha dos Estados Unidos. Ele era apelidado de The King of Cool e considerado um dos maiores atores de todos os tempos. No ano de 1974, Steve McQueen se tornou o astro de cinema mais bem pago do mundo. Ele foi também um piloto ávido de motocicletas e carros. Enquanto estudou atuação, ele passava os finais de semana competindo em corridas de moto, sendo que comprou a sua primeira motocicleta com seus ganhos. Steve McQueen também é lembrado por dispensar o uso de dublês em seus filmes, pois ele mesmo realizava as cenas de ação. Steve McQueen também desenhou e patenteou um assento e transbloque para carros de corrida. Steve McQueen foi um menino de fazenda. Ele conviveu com hippies, delinquentes e transviados. Ele passou 2 anos em um reformatório da Califórnia e aos 15 anos abandonou a sua família para ser marinheiro, carregador, empregado de posto de gasolina e vendedor. A sua sorte chegou quando lhe calhou ganhar $15 por semana somente para dizer um pequeno diálogo em todas as noites em um teatro off na Broadway. Ele mesmo se definiria como um indomável, cínico, rebelde e nada bonito, e sempre procurou personagens obcecados, nada românticos e sem o estereótipo de galã. Ao chegar em Hollywood na década de 1950, ele foi logo saudado como o sucessor de James Dean. Steve McQueen começou fazendo diversos papéis em séries de TV. Entre 1958 a 1961, ele estrelou a série Procurado Vivo ou Morto, seriado de faroeste para a CBS, que lhe rendeu 94 episódios ao todo. Começou no cinema em um papel não creditado no filme Marcado pela Sarjeta, lá no ano de 1956, estrelado por Paul Newman. Steve McQueen continuou a se equilibrar entre o cinema e a TV até que tirou a sorte grande ao conseguir um dos principais papéis no filme 7 Homens e um Destino, faroeste clássico do cineasta John Sturges, com Yul Brynner comandando um elenco repleto de outros jovens candidatos a astros, como Robert Vaughn, James Coburn e Charles Bronson. Filmes como Fugindo do Inferno, de 1963, também do cineasta John Sturges, o filme Caminhoneiro de Yangtze, do ano de 1966, do cineasta Robert Wise, e principalmente o filme Bullitt, do ano de 1968, do cineasta Peter Yale, estabeleceram a Steve McQueen como o típico durão de Hollywood. Na década seguinte, o sucesso continuou em diversos filmes
que foram bem acolhidos pelo público, como o filme Babylon, no ano de 1973, do cineasta Frank J. Shrestner, e o filme Inferno na Torre, do ano de 1974, de John Guillermin e Irving Allen. No entanto, Steve McQueen era um solitário por natureza, e a sua insocialidade atingiu o ápice entre 1974 a 1978, quando ele preferia ficar trancado em casa, bebendo cerveja e engordando. Chegou a recusar convites milionários, como para atuar no filme Apocalipse Now, de Francis Ford Coppola, ou trabalhar ao lado de Sophia Loren. Seu único interesse eram os carros, e chegou ao ponto de pedir ao seu mecânico para ler os roteiros que ele recebia e mostrar a ele apenas os mais interessantes. Finalmente, ele voltou aos cinemas no fracassado filme O Inimigo do Povo, no ano de 1978, do cineasta George Schreffer, drama adaptado da peça de Henrik Ibsen. Sua última atuação foi no thriller Caçador Implacável, no ano de 1980, do cineasta Buzz Kulik, já debilitado pela doença que o levou à morte. Steve McQueen morreu no dia 7 de novembro de 1980, com 50 anos de idade apenas, no Tucson Medical Center, em Tucson, Arizona, nos Estados Unidos, vítima de um ataque cardíaco, ou infarto, após uma cirurgia para tratamento de mesotelioma, que é o câncer na membrana que envolve os pulmões, também chamado de doença do amianto. O corpo de Steve McQueen foi cremado e as suas cinzas foram espalhadas no Oceano Pacífico, conforme a sua vontade. Quando Steve McQueen faleceu, ele possuía a sua própria empresa cinematográfica, a conhecida Solar, e era um dos mais populares astros norte-americanos. Steve McQueen recebeu uma homenagem com o filme Carros, do ano de 2006, ao qual o carro chamava-se Lightning McQueen. Steve McQueen foi casado 3 vezes, primeira com a cantora Neil Adams, do ano de 1956 a 1972, ao qual ele teve 2 filhos. Depois com a atriz Ali MacGraw, do ano de 1973 a 1978. Na verdade, eles se conheceram durante as filmagens do filme Os Implacáveis, lá no ano de 1972. E vieram a se divorciar em 78, e com a sua última esposa, chamada Barbara Mint, eles se casaram em janeiro de 1980, e aconteceu o divórcio em novembro de 1980, ou seja, foi pouquíssimo tempo, e foi praticamente em cima da morte do Steve McQueen, né, que eles se divorciaram.